Start Papo Reto. Oba! Chegou mais um Papo Reto para que você possa saber de assuntos interessantes na maior e melhor instituição EAD do Brasil. A Uninter traz para você também, junto com a Rádio Start, o Papo Reto, onde você fica sabendo de coisas imprescindíveis. Lembrando, claro, que a Uninter está com a promoção da campanha a R$ 149 para você fazer sua graduação. Mais de 400 cursos, André Lima. Só 400 cursos. Então vai ser 5 estrelinhas no MEC. EAD, para você de verdade. Aquele diploma que o pessoal, olha, ele respeita. Dá pra fazer que nem o nosso entrevistado de hoje, então. Dá, né? Vamos lá. Escolher muitas opções. Muitas opções. Vamos então para começar mais um Papo Reto. 2h30 da tarde. Ó, que coisa boa. Hoje nós vamos bater um papo bem legal. Temperatura marcando aqui no centro da cidade, 21 graus nessa tarde bonita de céu azul. Bonitona. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos lá, com o Leandro Oliveira Lauchen. Tem um som de alemão, a gente vai ver se ele vai... Na verdade, André, não comentei contigo, Ele mas... tá rindo de decepção, né? Porque decepção, a gente, né? meu Deus. Mas na verdade, a entrevista com ele hoje é tudo em alemão, tá? E aí a coisa vai complicar. Com licença. Eu vou ao banheiro. Boa. A entrevista termina às 4 horas, Às né? 4 Então horas. às 5 eu tô de volta. Que bacana. Boa tarde, bom dia, boa noite, que a gente vai estar aí nas nossas redes sociais. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem? Boa tarde a todos. Maravilha, Prazer estar aqui. Que maravilha. Cara, muito bom saber. O teu currículo eu tava começando a ler aqui, mas eu teria que começar a ler de manhã cedo, pra gente chegar aqui, né, e poder traduzir tudo isso. André, tu consegue fazer as apresentações pra gente? Aqui eu tenho ele. Fazendo as Dá um apresentações. pouquinho desse bate-papo legal que a gente vai botar com o Leandro aqui. Vamos lá. Vamos receber o Leandro, então, que é... Tá aí nas áreas de... Vamos começar devagarinho. Medicina, filosofia, pedagogia, mestre em educação, tem MBA em atenção ao paciente crítico, urgência, emergência e UTI, pós em metabolismo, nutrição e fisiologia do esporte, outros cursos também que ele vai contar pra nós, e também é poeta nas horas vagas. Nossa, só isso. Também aluno Uninter aqui, já tem 2 cursos aqui, já tá, de repente, maravilha. querendo emendar mais um. Caramba, eu vou começar com uma parte bem ao contrário. Fica bem à vontade, tá? Obrigado. Lembra que a gente faz a diferença aqui, né? Nossa forma de trabalhar também é para trazer sempre esses conteúdos importantes, né? Mas a parte de filosofia, todo mundo é meio filósofo, não é assim? De filósofo e médico todo mundo tem um pouco, né? Pois é, cara, como é que é isso? Vamos começar pela filosofia, assim, porque basicamente remete a gente a ter um autoconhecimento maior, entender. Eu resumiria na minha ignorância uma situação de empatia até com as pessoas. Tu colocaria assim? Esse foi o principal intuito de eu procurar esse curso, né? Eu acredito que a filosofia, se ela ficar meramente teorizando as coisas, ela não serve para muita coisa. Então, verdade. no momento que você estuda a filosofia no intuito de ampliar o teu mapa mental, mas isso focado no teu relacionamento interpessoal e interpessoal, Sim. isso acaba sim tendo um proveito para si mesmo e para as pessoas ao seu redor, né? Porque hoje a gente tem uma temática muito grande, né? Falando sobre trabalhos, cursos de autoajuda, de tudo mais, e as pessoas ficam imaginando, bem, aí parte para uma linha para cá, para lá, e a filosofia, né? Como é que essas pessoas, será que as pessoas eram semideuses? Os livros antigos que a gente lê, os nomes conhecidos da filosofia. Cara, se esse cara consegue ter essa interpretação, né, para gerar toda essa gama de conteúdo para quem lia lá nos séculos passados, enfim, o cara deve ser um semideus, o cara não pode ser desse planeta, não é? Mas eu acho que não é por aí. Não, na verdade é muito mais simples do que se imagina, né? O cara fala, tu é filósofo. Tipo, Você tem esse status, né, no grau de filósofo. Poxa, nunca vou conseguir chegar nos níveis de Platão, Aristóteles. Na verdade, o intuito nem é esse, né? O objetivo real é criar visões diferentes sobre o mundo. Certo. Aristóteles não era o cara que andava pela rua perguntando para todo mundo, era Platão. O jogador de futebol. Né? Mas o Aristóteles, ele parece que ele criou o material muito dele, que ele tinha o hábito de conversar com as pessoas na rua, Sim, se não me falha a memória. Esse era Sócrates. Sócrates. Agora eu lembrei. Tá lembrando uma matéria da Uninter. Que ele criou toda essa gama de conhecimento vendo populares, Saía conversando. proseando com o pessoal na rua. Né? Cara, Sócrates, inclusive, era tido por um contraventor, né? Olha aí. Dos jovens. Porque ele justamente usava
da humildade que ele tinha em relação a questionar, para propor questionamentos para aqueles que diziam que sabiam, né? Então, por isso que surgiu o termo da maiêutica socrática, né? De você trazer à luz o conhecimento a partir de questionamentos. Entendi. Que não tá, que tá certo, né? A partir do momento que você começa a se questionar, você começa a aprender. A ter um, né? A criança, por exemplo, ela é tão curiosa que talvez a gente tenha esse desenvolvimento tão grande, né? Por ser criança, ela não tem o medo de procurar, de conhecer, de tal. E quando a gente fica adulta, a gente meio que bloqueia isso. Sim, e sabe, agora você citando aí as crianças, tem um cientista que se chama Carl Sagan, que ele é um divulgador científico, inclusive, e ele fala, olha, às vezes a criança pergunta alguma coisa como, mãe, pai, por que o céu é azul? E a gente diz, porque é azul, porque né, Deus quis assim, enfim, sei lá, por qualquer motivo. E a gente acaba podando essa característica natural que surge ali mesmo na infância. Daí a gente se torna adultos que tem, às vezes, até medo de perguntar, medo de questionar. Tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase da filosofia oriental que diz assim: se você tem dúvida e pergunta, você é ignorante por um pequeno momento. Mas se você não pergunta, você pode permanecer ignorante pro resto da vida. Verdade, cara, sensacional isso. E por isso até que Sócrates ele era tido por um contraventor, né? Porque quando você faz uma pergunta, isso gera um desconforto. Claro. E muitas pessoas acham que as respostas são o que movem o mundo. Na verdade, são as perguntas, né? São as perguntas que fazem com que estruturas já estabelecidas criem possibilidades de ser remodificadas, remodeladas, né? E a gente tem um hábito assim, como eu sempre estava comentando sempre, né? A gente tem o hábito de ser professor de tudo, né? A gente entende, eu sei porque eu sei, né? Me basei pela minha... Não é por aí. E aí você passou pela parte então, da filosofia, que já deu um pulinho lá à frente, mas veio a parte da medicina, né, também. Começou ali na medicina eu fico imaginando, a tua caminhada acadêmica. Como é que foi essa história? A caminhada acadêmica mesmo comeou com pedagogia. My God. Pedagogia. Isso, em 2008. 2008. 2008 eu me formei como pedagogo. E daí, na sequência, eu não acabei não atuando na licenciatura, né? Como professor. Na época eu era bancário. Trabalhei por 8 anos no ramo bancário. E só que nesse tempo também eu fiz um mestrado em educação, que o intuito realmente era dar aula no ensino superior. Eu não consegui me adaptar muito bem com o ensino de crianças. Mas com adultos eu gosto muito de conversar, de ensinar, estabelecer. Tem uma reciprocidade maior. Exato, né? Mas tem uma predileção para isso. Só que nesse momento eu acabei não conseguindo ingressar no ensino superior para lecionar. E junto com isso eu fui demitido do Bradesco, do banco que eu trabalhava. Então nesse meio tempo eu acabei estudando um pouco ali. A ideia era fazer um concurso público, alguma coisa, e acabei fazendo a prova do Enem para testar a resistência, que são provas longas, né? Sim. E daí eu tirei uma nota boa, me inscrevi e acabei sendo aprovado em medicina. Que legal, tu vê como o mundo é. Questionamentos, né? Filosofia, né? Se questionou, sai do banco e agora? O problema sempre empurra a gente pra frente, né? É verdade. Show de bola isso. E a gente tem esse peso do mestrado, né? As pessoas que estudam, a gente tá falando para um público também universitário, pessoal, quando eu chegar no meu mestrado... Na verdade, aumenta a quantidade de conteúdo que tu tem para desenvolver, né? É uma responsabilidade, né? A titularidade do mestre já parte lá do princípio, da premissa que você está lá, como você está lá graduando, não deixa de ser também uma forma de você estar mestre em alguma coisa. Sim, né? Vai para a licenciatura, continua. O peso aumenta da responsabilidade porque você só tem mais conteúdo para passar. E as cobranças vão ser maiores, né? Com certeza, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Porque as pessoas falam assim, né, Leandro? Não, mas olha, para mim entrar numa faculdade, só se os professores forem doutores. Às vezes o cara que tá lá, que sabe, né, não tem uma graduação tão grande, mas tem um conhecimento, tem uma habilidade de dar aula, de passar conteúdo, que às vezes se supera. Vamos voltar lá pra Grécia Antiga, o pessoal prosendo na rua. Então, né? Espalhando conhecimento. São exemplos sobre isso. Aí veio tu fez também neurofisiologia e fisiologia sensorial. O que é isso, rapaz? What is this? Isso daí é um e-book que eu escrevi, né? A partir das aulas que eu tive na faculdade de medicina. Como é que é isso? Como é que foi? Basicamente é a forma como o sistema nervoso central se organiza, né? Então, à medida que eu ia estudando, também eu não consigo estudar apenas lendo, eu preciso reescrever, reorganizar aquilo que está na minha... coisa. Exato.
Então, essa foi uma forma de organizar o conhecimento que estava bagunçado na cabeça de uma maneira sistemática para eu mesmo aprender. Então, eu lia, escrevia e acabava lendo os meus resumos e acabou se tornando um e-book. Baita técnica, hein? Pra memorizar é show de bola. Genial. É muito bom, que daí você vai criando esquemas mentais, né? Certo. Para você fazer analogias e acabar fixando o conteúdo, ainda mais na medicina, que é no início da faculdade é muita carga teórica. E são conteúdos que você não tem como linkar com o teu dia a dia, são coisas muito iniciais. Entendi. São coisas muito germinativas no começo. Entendi. Então, para você ancorar aquele conhecimento em alguma coisa, fica muito difícil. Não grava? Entende? Não tem não como. grava. Não grava. Não tem como. Imagina o cara tá lá operando, vou brincar, né? O cara tá lá operando e não lembro. Deixa eu pegar meu livro aqui. Abre lá, página 400 e... The Good Doctor. Agora, assim, que é genial aquela série ali também, mostra um profissional que é uma coisa pra tu olhar gente. porque ele memoriza, ele tem uma coisa, né? Tem Olha uma capacidade de memorização muito grande. Sim, é uma forma também da gente conseguir alinhar ideias é por meio dos fichamentos, né? Quando você tá ali lendo um livro, começa, a ideia principal de tal parágrafo fala disso, aí tu vai lá e anota. A ideia de tal. E depois, se você ler só o fichamento, você já vai relembrar toda a ideia do livro. Que às vezes, se você ler só o livro, você pode ter esquecido do meio pra trás, né? Mas é legal essa técnica, eu gostei até pra gente passar aí pro pessoal que tá ouvindo, os universitários. Tem gente que não consegue, começa a fazer o Uninter ali, começa a graduação normal e não memoriza. Quando vai pra prova, até na POL tu pode, né, buscar o recurso, ler o texto, ver o livro. Mas é uma técnica legal, então o que é? Você vai lá, então pega lá, você que tá aí começando a ler o livro, né? Eu, por exemplo, gosto de livro... Sou sinestésico também, eu gosto do físico, eu gosto de ver ali. O digital eu não me acho, cara. Eu posso ler, já tentei até fazer curso de leitura dinâmica. Foi a pior coisa que tem. Que daí tu vai na rapidez, né? Daí tem o jogo de memorizar parte do texto dentro da tua página. O segredo tá aí. E pega pela frase só o sentido principal daquela palavra que tem uma tônica mais alta do assunto. Nossa. E quem é que vai lembrar depois disso? Aí tu vai lembrar o livro inteiro só, né? Peguei, sei. Não rola. Não é bem assim. Então, assim, tu lia, escrevia, lia aquela tua anotação e relia de novo o material ou lia só a anotação? Eu relia a minha anotação e aí a coisa entrava no cérebro. Enriquecendo aquilo, ia pegando informações de outros meios, né? Tem muitas palavras no contexto da medicina que são totalmente diferentes do nosso uso coloquial, né? Então eu procurava muito o significado... técnico. Isso, termos muito técnicos. Então eu procurava o significado daquela palavra, botava nos meus resumos mesmo, que daí quando eu ia ler, o que significa isso? Já tinha ali escrito, facilitava. Caramba, cara. Existe um conceito muito interessante que é do Vygotsky, é um educador russo, que ele fala que a construção do conhecimento ocorre a partir de uma desconstrução e uma nova construção em cima daquilo que tu já sabia. Então, todo conhecimento, num primeiro momento, ele vai causar angústia. Conhecer é algo que causa desconforto. Certo. Porque você está diante de algo que para ti é novo, né? Sai da zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. Completamente. E à medida que você vai, nessa teoria que Vygotsky fala, à medida que você vai ampliando o teu repertório de conhecimento, novos conhecimentos acabam se tornando mais fáceis. Porque você consegue estabelecer analogias com aquilo que tu já sabe. Tu sabes que é assim, ó, a gente começava, eu quando comecei a estudar, eu e meu irmão, acontecia uma coisa muito interessante, já ter passado por isso. Tu começava a aula, o estudo, a leitura, te dava sono, dá vontade de sair da frente do computador, dá vontade de fazer qualquer coisa, ir lá fazer um lanche, menos ler. Tu voltava ali, te dava dor de cabeça. Essa sonolência, assim, parecia que o cérebro não queria receber aquela informação. Não sei se tu passou por isso, pode me... Neurofisiologicamente. O que acontece, cara? Tem uma explicação pra isso? Não, isso acontece porque você criar um novo conhecimento, existe um gasto de energia. E eu me xingava, eu dizia assim, você é burro mesmo, você não quer estudar, né, cara? Aí que entra a disciplina, né? Por exemplo, é aquela história, você não engorda por comer errado um dia na tua vida. Certo. Assim como você não entra em forma por treinar um dia na semana. Entendi. Não me falei. Viu? A motivação, ela até pode te ajudar a iniciar uma atividade, iniciar alguma coisa, mas é a disciplina que vai te fazer continuar. A repetição. Exato. Então, à medida que você vai obrigando o teu cérebro a fazer aquilo, você vai estabelecendo uma sinapse, um caminho neuronal
que ele acaba se tornando mais fácil com o passar do tempo. Tô entendendo. Entende? São caminhos sinápticos que o cérebro precisa criar. E isso é cansativo, isso realmente então, é algo... essas sensações que eu tinha são naturais. Viva, né? Tá dentro do padrão, tá dentro do normal. Tá no padrão. A gente tende a prezar pelo conforto. Tudo que nos tira do Nossa. desconforto, isso acaba causando aquela angústia, aquela coisa ruim, sabe? Eu teve livros que eu tive que ler 6, 7 vezes para poder começar a entender. Caramba. Eletrocardiograma, por exemplo, aquelas linhas que tu pega. Nossa, quantas vezes eu já estudei aquilo e agora que tá fazendo sentido. Começa a abrir, né? Começa a abrir. Mas por que disso? Por que daquilo? Aos poucos que tu vai associando uma coisa com a outra à medida que você vai repetindo aquilo na tua mente. É sempre assim na família, a gente sempre ouvia, né? Quando vem os exames médicos, ou seja, qualquer exame que aparecesse essas fotos, enfim, né? A pessoa, mas como é que o médico entende esse bonde borrado aqui? Mas ele sabe que ali atrás tem... Né? Isso é uma coisa muito maluca. Não, o pior... Parece que o cérebro é como aprender uma língua estrangeira. Chega um momento que faz assim, ó, clique, parece que o cérebro liga. Exato. É muito louco isso. Uma coisa simples, pega uma criança, por exemplo, você vai educar ela, sei lá, a escovar os dentes, certo? Você não é com a primeira vez que tu fala que ela vai lá escovar os dentes. Correto. No outro dia ela acorda e vai lá. Isso é necessário, uma disciplina, é necessário investimento dos criadores ali para que ela crie aquele hábito. Criar hábitos é difícil. Sim. Ou, geralmente, às vezes acontece da pessoa criar um hábito ou mudar uma atitude a partir de um sofrimento. Entende? A gente pega... causa uma ruptura ali. A gente pega pessoas, por exemplo, que têm problemas com drogas. Certo? Sim. Vão consultar. Para chegar naquela consulta, a pessoa procurar o recurso... ela já deve ter tido muito prejuízo antes. Porque até então, as pessoas que falavam pra ela, é importante tu mudar, isso aqui te faz mal, isso aqui não vai ser bom pra sua vida, né? A pessoa acha que tá no controle daquilo. Entendi. Até que no momento que ela tem um prejuízo e acaba, poxa, acho que eu preciso mudar. Tenho que ir lá pra melhorar. Isso acabou causando um start pra ela começar a pensar em criar novos caminhos sinápticos. Entende? Olha que loucura isso, e caramba. Procede mesmo aquela... como é que eu vou colocar? Mas dizem que para você criar um hábito demora cerca de 21 dias para você começar a praticar. Se você durante 21 dias pratica alguma determinada coisa, a tendência de você continuar mantendo aquilo é maior? Eu já li esse prazo de 21 dias, alguns falam 30 dias, mas independente de 21 ou 30, realmente a regularidade é o que vai fazer você ter maior facilidade para executar. Esse número 21 aí tem algum porquê? Um porquê dele? Porque, por exemplo, muitos cursos de autoajuda, sim, que eu já li, principalmente. Leia um livro repita 21 vezes, leia um livro 21 vezes que o teu cérebro vai conseguir absorver e vai começar a colocar no automático. Sim, é um tempo médio que o pessoal acabou avaliando como sendo necessário para mudar uma atitude. Entendi. Para iniciar uma mudança. Isso, iniciar uma mudança, só que apenas isso não é o suficiente, né? Claro. É necessário depois daquilo também ter uma continuidade. Ter mais 21. Tanto que assim, você vê pessoas... muitas pessoas têm um desejo de iniciar atividade física, né? Começar a academia. Mas muitas se matriculam, cerca de 70% acaba não indo. Com certeza. E pagando a mensalidade, né? E pagou a mensalidade. E tem aqueles que ainda são mais bem intencionados, que compram uma esteira, compram uma bicicleta para levar para casa, achando que vão fazer. Grande cabide de roupa. Acaba servindo de cabide de roupa, né? Cabide de roupa, o que eu já vi de cabide de roupa. Como sabes, Ivonei? Mas olha... Tu não tem ideia, começou por mim. Tava lá a bichinha. Aí tu acordava, não, mas hoje não, amanhã eu vou. Mas quando eu chegar de meio-dia, eu vou lá. Não, meio-dia chegar, tô correndo, batei o horário lá. De noite. Ou chega em casa cansado, não, hoje não. Hoje eu vou me dar o luxo de ficar em casa. Só hoje eu vou descansar. São sentimentos sabotadores, né? Exato. Então, à medida que você vai criando o hábito no sentido de, eu todos os dias eu vou na academia, ou 3 vezes por semana, tal horário. E você coloca aquilo como regra, no começo você precisa se esforçar muito para aquilo. Para manter. Sim. Mas à medida que você vai adequando o teu corpo àquilo, ele vai criando uma nova sistemática de funcionamento, você vai ver que aquilo acaba se tornando mais fácil. Caramba, é muito interessante, porque a gente tem uma dificuldade, até mesmo compromissos, por exemplo, horários também. Né? Eu sou uma pessoa totalmente complicado, porque aquela coisa dos 48 do segundo tempo, vou lá fazer o gol, né?
Mas às vezes eu tive um entendimento que às vezes você está fazendo muitas coisas. Sim. E o cérebro, cabeça cheia. e o cérebro fica te cobrando demais depois, quando a coisa não acontece naquele ritmo que você queria. E o pior é que daí ainda ataca numa ansiedade. Uma ansiedade que às vezes pode virar uma depressão, né? Se não for tratado, vai... Olha, a tendência é, como é que é? Daqui pra frente é só pra trás, né? É só pra trás. Então, assim, como a gente fala, tem muita coisa bacana. Leandro, daí você deu uma passadinha também pela fisiologia motora. O que é isso, cara? É também na parte de estudo de neurologia, Tá. que nós fizemos na faculdade, né? Mas essa é voltada mais para a parte de movimentos mesmo, Certo, né? certo. Como que acontece o movimento no corpo a partir do pensamento, entende? Toda a parte de neurônios, sinapses, a parte de potencial de ação, coisas bem Sim. técnicas mesmo. Aham. Esses nomes técnicos aí que a gente vê, né? Tem uma base, não sei qual é que é a língua, não sei se é no latim, não lembro agora, que posso estar falando uma grande bobagem. Mas assim, os nomes técnicos facilitam para ser um universo próprio, né? Da medicina. Né? Isso É uma é forma necessário de... para que a gente possa comunicar a informação de uma maneira mais precisa, né? Se ficar muito subjetivo, acaba que às vezes você vai passar, por exemplo, num plantão, você vai passar a informação de um paciente para outro médico. Tá. Se não tiver esses termos técnicos, você pode cometer algumas falhas na comunicação, né? Ou passar o que não é, entendi. ou não passar o que deveria ter passado, né? Entendi. É para isso que Sim. serve. Que bom que melhorou, né? Porque agora, antigamente, né, André, para você ler uma receita médica, Nossa. era ideograma chinês, né? Todo mundo chegava na medicina e dizia assim, ó, médico que é médico escreve o mais esdrúxulo Difícil possível. possível. Tu não entendia. Aí tu tinha que levar a receita na farmácia para perguntar para a farmacêutica, que já tem uma conexão, para poder ler. Aí pareceu que veio uma lei que obrigou os médicos a ser mais legível, né? Tu chegasse a ver essa história, cara? Passou por essa cadeira? Eu não passei. Na verdade, eu fiz caligrafia quando era criança, mas acabei esquecendo como é que faz. Então, sempre que eu preciso comunicar com alguém por escrito, eu faço o digitado mesmo para não ter perigo. Olha, cara, tá mas aí você uma chegou boa. a ver alguma foto de algumas Nem receitas? precisa, a minha letra já é horrível. Quando eu escrevo, só eu e Deus entendemos. Depois de um tempo, só Deus, porque nem eu entendo mais. Tu imagina eu quero botar nomes técnicos ainda como uma letra difícil de leitura. Credo. Sério, André? Pode perguntar pra tua avó, pra tua mãe, enfim, tu vai ver que a coisa é Meu complicada. Deus do A gente céu. não lia, a gente Que não isso. entendia. E às vezes acontecia até do farmacêutico, da menina do balcão da farmácia. Também não entendendo. Dava o remédio errado. Sim, isso acontecia muito. Dava Por remédio isso errado. da importância de uma padronização, né? Então, quem tem a letra feia, como é o meu caso, utilizar computador, uma impressora, ele acaba resolvendo a Imagina vida. teu paciente lá, você bota um trem lá, dopamina, vai dar outra coisa lá pro cara, né, gente? Vambora. Falando então aqui com o Leandro, gente, muito bacana. O que é fisiologia integrativa? Fisiologia integrativa é a integração entre o sistema motor e o sistema sensitivo, né? Certo. Então, o cérebro ele trabalha de uma maneira integrada, né? Tá. No momento que você está executando o movimento, você já está também sentindo o que está acontecendo durante aquele movimento e assim vai acontecendo, né? Certo. É a forma de você... eu coloco ali a maneira de você entender como isso acontece organicamente, né? De uma maneira fisiológica. Tem umas coisas muito malucas, assim, né, de pessoas que por acidentes perderam partes de um braço, de uma perna. Sim. E as pessoas continuam sentindo As sensação ascensões, né? é? A coceira, como se estivesse pegando. Claro que hoje a medicina está muito avançada, né? Já existem E avançando cada vez mais. robôs que... Como é que funciona, até por curiosidade, não sei se tu tem essa informação. Esses robôs que estão sendo conectados nas pessoas, que eles conseguem pegar do cérebro e fazer os A movimentos. Como é que é informação. isso, cara? Isso que você mencionou é a dor do membro fantasma. É É bem curioso esse quadro. Realmente é um quadro que causa sofrimento nos pacientes. Mas É bem imagina. interessante isso. Porque, embora não exista um membro, o cérebro ele demora um pouco para entender que aquilo não existe mais, né? Entendi. E tudo no cérebro ele funciona com eletricidade, né? Aham. Certo. É uma bateria mesmo, né? Nosso corpo. É um processador Tá. que as sinapses nada mais são do que correntes elétricas que vão passando ali. Por isso que você faz alguns exames que acabam diagnosticando a atividade elétrica no cérebro, né? Olha que loucura. Essa parte dos membros
que você Os inferiores, coloca, o perderam, isso, vão amputado, que você coisa? acaba colocando uma prótese ali. Eu estava lendo a respeito disso, também acontece a partir desses estímulos elétricos, né? Entendi. Só que a dificuldade é você pegar, transformar uma corrente elétrica no cérebro, que acontece a partir de fluxos eletrolíticos. Eletrolíticos. Isso, sódio, potássio, Cara, ou seja, é líquido. Seria como é que é? São minerais, né? Que louco. Os nossos pensamentos também são, né? As emoções, como é que é isso? Cara, eu quero tirar essa dúvida. Isso eu tenho uma curiosidade muito grande disso, cara. Vou aproveitar. Aí a gente pode entrar num tema muito legal. Por exemplo, a sensação de amor, por exemplo, quando a mãe sente quando a mãe que pega um recém-nascido coloca ali no colo. Aquele toque de pele com pele acaba gerando alguns neurotransmissores chamados. Um deles é chamado ocitocina. Olha só. É chamado o hormônio do amor, né? Ocitocina. Então, se você for pegar e entrar numa análise mais materialista da coisa, você pode considerar que o amor nada mais é do que um neurotransmissor, assim como o prazer acaba gerado pela serotonina, né? Serotonina. Então você acaba gerando as sensações de prazer ou aquela sensação de energia causada pela dopamina. Sim. Entendi. Então, de modo geral, as sensações são sim causadas por neurotransmissores. Aí que entra a questão das pessoas depressivas. Pois é. Baixa essa quantidade, então, desses neurotransmissores. É uma baixa de quantidade, ou por uma deficiência na produção, no caso da serotonina, nas pessoas depressivas, ou por uma insuficiência de receptores. Que são produzidos no cérebro. Isso, tudo produzido no cérebro. E é por isso que a pessoa vai ali, precisa ser medicada. Isso, a medicação ela age nesse sentido, para você suprir uma necessidade, uma deficiência que tem no cérebro naquele momento. Obrigar a ligaçãozinha a funcionar? Basicamente isso. É como vamos pegar um inibidor da recaptação da serotonina. É um tipo de antidepressivo. O que ele faz? Ele inibe a recaptação da serotonina na fenda sináptica, que é um local de comunicação entre os neurônios, justamente para que ela permaneça naquele local mais tempo, a fim de que ela seja utilizada mais vezes. Isso que eu sempre me coloco na posição do ouvinte leigo, como eu. Aí, e te faço a pergunta. Então, estão ali essas duas trabalhando, a gente vê aqueles desenhos dos dois neurônios, né? Mas sempre se falava assim que neurônio não nasce novos neurônios. O que temos é o que temos. E se eles morrem ou param de funcionar, que rústica eu tô falando, eles não vão ser reconstruídos. É verdade isso? Os neurônios é um tipo de célula bastante particular, né? Você nasce com aquelas e se você tem uma perda neuronal durante a vida, acaba que eles não se regeneram, né? Certo. Esse é um problema diferente, por exemplo, de células da pele, né? Que se você queimar a tua mão, em alguns dias, em poucas semanas ali, você acaba tendo aquela pele de volta. Faz um corte na mão. Exato. O corpo tem tipos de células diferentes, algumas que não se regeneram, como os neurônios, outras que se regeneram com mais facilidade e constantemente, como as células da pele, né? Por isso que as drogas causam tanto problema que quando queima lá os neurôniozinhos, elas não voltam mais. Aí a pessoa vai ter dificuldades, uma série de dificuldades, motor, e aí vai. Drogas ou até mesmo álcool, né? Acaba causando lesões nas membranas dos neurônios que acabam prejudicando o funcionamento deles, né? Caramba, rapaz. Nossa, e é claro, a gente tá falando aqui no excesso do álcool, né? Por exemplo, tomar um golinho ali que tu toma ali na sexta-feira é uma coisa. Mas se você, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, aí... porque eu tenho 7 planetas na minha mente. Então todos eles estão na sexta-feira. Então eu estou na sexta na terça aqui, lá é sexta. Enfim. Caramba, olha só, por isso que eu digo, essa conectividade que a gente tem, muito legal essa coisa do amor ser um neurotransmissor, e somos bico, então. Amor é simplesmente ciência. E a gente consegue tirar a depressão, que nem a fluoxetina, que as pessoas tanto usam, né? Tem um uso muito forte. Tem as pessoas assim, você vai se acalmar, eu tomo. Eu já fui receitado. Fui medicado, na verdade. Aí a pessoa diz assim, toma fluoxetina que você vai ficar alegre, vai ficar mais com bom humor. Vai descansar mais, vai dormir melhor. Mas toma de manhã, porque se tomar de noite é complicado. Aí eu fiquei na dúvida, não tem que a viagem. Daí eu digo, tá certo. Mas a fluoxetina,
é também para ajudar algum neurotransmissor ou tem a outra atividade? Sim, ela também atua nessa parte dos neurotransmissores, né? E por que se toma esses medicamentos de manhã, por exemplo? Certo. Porque o intuito deles é aumentar a tua energia de vida. Durante o dia, se tu toma de noite, ele pode causar alguns sintomas no tipo insônia, né? Você pode ter dificuldade para dormir. Ele vai te agitar. Exato. Entendi. Só que algo interessante também é nessas comorbidades mais psiquiátricas, psicológicas, enfim, é que as pessoas colocam, às vezes, muita expectativa apenas na medicação. Pois é. E a medicação é parte integrante do tratamento, mas não aí é que eu ia entrar apenas na o filosofia tratamento. de ação, né? Dar conselhos Sim. pra gente poder ajudar as pessoas. Isso, não é apenas o tratamento, ele é um método adjuvante Certo. do tratamento. Mas se você manter um estilo de vida que não contribui para a tua saúde mental nesse sentido, a medicação vai ser a mesma coisa que você querer apagar um incêndio numa floresta com um balde d'água. Não tem como. Não vai te causar O efeito. a melhora esperada, o tratamento Sim. terapêutico, né? Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você sempre... Você tem um peixinho no aquário e o peixinho tá doente, você dá remédio pro peixinho melhorar, mas a água do aquário se suja, né? Então entendi. é um combo. Isso que é o que eu acho interessante, que a filosofia me ajuda nesse sentido. Nossa. Você olhar as pessoas com um olhar mais amplo. Entendi. Sim. Não olhar a pessoa para a doença, mas sim como um ser como um todo, né? Ingresso numa sociedade, com pessoas, com vínculos, com funcionamento maior do que a própria doença em si. Entendi. Por exemplo, algumas sugestões para quem tem problemas com depressão. Tá. Porque a grande hoje, eu acho assim que as pessoas Não descobriram a alcança o bloco de depressão. nota, Ivanildo. Não alcança, hein? Descobriram tá gravado. As pessoas descobriram a depressão. A depressão acho que surgiu década de 80 pra cá, que vem, porque até então eu lembro que ela falava assim, ó, depressivo, você é fresco. É verdade. Você tá de frescura. Essa guria aí tá faltando a trabalhar. Falta uma louça. Esse menino aí, Fala, né, vai fazer uma louça. Marcar um Exato. E depois se descobriu que realmente é uma doença. Agora até pela questão, acho que de neurotransmissores, de ter esse conhecimento, a medicina está sempre evoluindo, né? Tem estudos que acabam auxiliando, né? Para quebrar alguns paradigmas. Realmente isso da depressão, por muito tempo ela foi rotulada como pessoas preguiçosas, né? Sim. Pessoas que não querem se ajudar, algo nesse sentido. Tem um professor meu que ele sempre dizia, depressão tem quem pode, não quem quer, né? Verdade, cara. Ele falava brincando nesse sentido. Mas realmente, que o problema é assim, se você quebra um braço, por exemplo, tu vai faz um raio-x, vai aparecer o osso quebrado, né? Sim. Mas você não tem como tirar um raio-x, fazer um exame ali que vai aparecer na tua cabeça, pá, esse aqui tem depressão. Depressivo. Ou nasce e diz, ó, isso vai ser depressivo. não tem Exato. como. O diagnóstico ele é clínico, né? E o raio-x que é feito na pessoa é o comportamento dela, né? São Sim. as rotinas de vida, mais ou menos como é que ela age diante das situações. Essa é a forma de diagnóstico, um diagnóstico bastante clínico. E nesse sentido, as medicações elas acabam auxiliando nessa parte orgânica, né? Da pessoa com depressão, às vezes é tida por uma pessoa triste, mas não é a tristeza, não é um dos fatores. É diferente, é uma falta de energia. É aquela situação que a pessoa acorda de manhã e não quer levantar, Não se alegra consegue. com nada. Não Se alegra. consegue. Fatores que antigamente trazia bem-estar, hoje não traz mais. Entende? Uma comida que ela gostava de comer, hoje já não tem o mesmo sentido, não tem mais, hábitos que ela tinha por prazerosos antigamente, hoje não Sim. tem mais. Então, os medicamentos agem nesse sentido de dar uma maior potência de vida. Só que, além disso, é muito importante estar associado a uma terapia, né? Sim, Seja claro. com um psiquiatra ou com um psicólogo. A espiritualidade também é uma situação que ajuda muito. Existem vários estudos mostrando que a espiritualidade é extremamente benéfica para quadros depressivos. Porque acaba, muitas vezes, ressignificando pensamentos disfuncionais Sim. que a pessoa tem, né? Principalmente até tem estudos também que mostram que até no orar, nas pessoas, né, estarem orando independentemente da religião delas, o cérebro ativa partes, né? Ativa. Do lóbulo frontal, não lembro bem Sim. aqui, mas que fazem com que ele funcione melhor, que ele se, não sei, estou usando a expressão funcionar melhor, né? Sim, sim. Mas ele se conecta, ele se amplia, ele se... não sei, o que acontece nesse momento? Na parte da oração, uma coisa que é interessante é que a espiritualidade em si ela acaba ressignificando a ideia de futuro, né? Certo. Porque as pessoas sim. com depressão, elas
acabam ficando desesperançadas, né? E isso, por vezes, acontece por projetar um futuro a partir de experiências traumáticas do passado. Certo. E achar que aquilo sempre vai se repetir, né? Sim. Então, a espiritualidade, nesse sentido, ela acaba sendo muito benéfica porque acaba ressignificando que o passado não precisa ser repetido. Entendi. E sim, o futuro pode ser construído a partir do agora, a partir de ações novas que tu acaba tendo agora, né? Entendi. Viu, Leandro? E outra coisa também, o que você pensa a respeito de vitaminas? Por exemplo, tem a pessoa que, né, já foi diagnosticada com depressão, tá tomando lá o sertralina dela, e eu só sei disso porque eu tenho um amigo, né, que... Enfim, não, mas é sério. Tomou lá o sertralina dela, normal. Aí, o que tu me diz, por exemplo, do médico que ainda indica uma vitamina D pra essa pessoa? Ajuda, será? Ou não influencia muito? Então, de modo geral, as suplementações alimentares, elas são indicadas quando a pessoa tem uma deficiência, né? É importante a pessoa não sair tomando vitaminas ou tomando suplementações sem um conhecimento prévio da sua própria condição, né? Mas se der bom pro outro, pra mim também é bom. Tu não quer que eu tome isso aqui? Porque só tu quer ficar fortinho, grande, bem alegre e tal, né? Exato, exato. Existe-se muito aquela ideia, principalmente nas pessoas mais antigas, né? Eu dei tal coisa pro meu filho e ele melhorou, dá pro teu também. Verdade, gente, verdade. Eu sofri muito com isso, viu? Eu Nossa, também de remédio ruim. Nunca mais vou esquecer a vez que eu cheguei na minha avó... E me enfiaram lá um tal de óleo de amêndoa doce, que era bom pra não sei o quê. Coisa horrível. Você não tem ideia. Eu tomava mousse de peixe, uma graxa de Ai, peixe. que nojo. Já viram falar sobre isso? Já, creolina. Tomei creolina com açúcar. Eu tomo ainda. Eu tomei tudo isso, cara. Só que com leite. Porque daí tu não sente tão forte o gosto. Já vi maluco que toma com água. E vai embora. Mas não, eu, dependendo do caso, sim. E hoje eu tô falando isso já de uma pessoa que, né... Sim, mas né? a amplitude enfim, da coisa hoje, tomo. as pessoas, graças a Deus, que começaram a ter o entendimento de que cada um é único, né? Também nessa questão. Exato. Cada caso é um caso, né? Não é o que o cara tá tomando, às vezes eu já vi muitos médicos falar assim, cara, tu tava tomando o quê? Não, o fulano tomou esse chá que não tá falando, aquele. Tu tá se matando. O que é bom pra uma pessoa pode ser um veneno pra você. Pode ser um veneno, real. É verdade? E o que realmente define o remédio do veneno é a dose, né? Então, às vezes a pessoa realmente pode estar sendo benéfica para ela, mas dentro de um conhecimento empírico que ela fez lá testes, né? E acaba recomendando para outra pessoa que, sei lá, tem uma comorbidade associada que para ela vai fazer mal, né? Em relação a que você falou de vitaminas, geralmente, se você tem uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, já é o suficiente para você manter a tua estrutura basal no seu organismo, entende? Para um bom funcionamento. Sim. Entende? Cara, mas chegar nisso, Leandro, é tanta gente falando tanta coisa na internet, TikTok, coma isso, passa aquilo, tá minha receita e tal. Aí o cara tá ouvindo isso aqui agora e pensando, hoje em dia... cara, eu chego lá em casa, é feijão, arroz, massa, carne. No outro dia eu faço lá um molhozinho, uma massinha, como uma fritura e tal. E eu não tenho grana, de repente, né, para buscar um especialista, um nutricionista para me dizer, olha, você vai comer... Cara, qual é o primeiro caminho, Leandro? Tem muitas. Caramba. A internet, ela globalizou o conhecimento, mas também acabou trazendo... Obesidade mental. Uma obesidade mental, exato. Deu palco para muitas pessoas que às vezes não poderiam estar ali. Tá ali falando. Falando que falam bobagem, né? E antigamente as pessoas não tinham essas informações e acabam vivendo bem, né? E hoje tem demais, quer dizer, eu não sei aonde selecionar isso. Exato. A partir do básico, né? Frutas, verduras, que nem o meu pai tem diabetes. E antes, né, mesmo de eu fazer o curso de medicina, ele sempre balanceava muito a alimentação. E tinha um médico que eu gostava muito, que ele sempre falava assim, Moacir, tu tem que comer de tudo, mas não tudo. Tem que comer de tudo, mas não tudo, entendi. Exato. E o pai sempre teve o índice glicêmico dele sempre controladinho, né? Certo. Com uma alimentação básica, feijão, arroz, uma massa. Todo brasileiro, todo mundo come isso. Exato, uma carne, um ovo, entende? Evitar frituras, evitar alimentos gordurosos, alimentos industrializados. Porque a impressão que se tem lá no começo, agora, falando de 90 para cá, 2000, que você buscar um nutricionista e fazer um balanceamento, uma alimentação balanceada, é comer tudo que tem de ruim.
E esquecer tudo que você gosta. É. Né? Karma. Isso é um problema que eu converso com muitas pessoas, principalmente com sobrepeso. Aham. Elas me dizem, Leandro, até fiz dieta. Eu pergunto quantas vezes? Ih, já um monte de vezes. Dieta da alface. Só- Come Exato. tudo menos Só alface. que a pessoa... Sabe essa? Sim. Eu tenho uma guerra particular com salada. Mas as pessoas me falam, fiz um monte de dieta já e sempre acabo retornando pro hábito anterior. Entendi. E é o que a gente falava no início. Aham. Você mudar um hábito é muito difícil. Uhum. O teu Nossa. corpo, por exemplo, com sobrepeso, ele tá acostumado a acordar e dormir sempre com aquele sobrepeso. Ele tá Entendi. acostumado a funcionar com aquela dinâmica. Entendi. Quando você começa a submeter ele a um estresse, que no caso é uma restrição de comida, Tá. ele acaba tendo que se remodelar aquele novo estímulo que tu tá dando. Eu vi também uma matéria de um médico falando sobre que a partir do momento que você faz o exercício, se produz um novo hormônio que foi descoberto há pouco tempo e que ajuda, auxilia muito o cérebro. E novas ligações neurais, que não lembro. Durante o exercício físico, ocorre um pico de cortisol, Aham. né, que é um hormônio catabólico, e o cortisol no cérebro ele acaba causando essa sensação de pensamento mais leve, entende? A agilidade maior nos E pensamentos. que entra pela corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Isso vai para todo o corpo, exato. Trata tudo. Na verdade, o É. exercício trata E tudo. o Já cor- sabia isso há tempo. É, né? e o cortisol ele é um hormônio altamente anti-inflamatório, né? Olha. Então não Nossa. é incomum de você ver pessoas, eu tô com um pouquinho de dor aqui, vai na academia, começa a treinar, cadê a dor? Se foi. Verdade, Olha. cara, verdade. Olha que sensacional. E tem dois momentos que a gente pode produzir cortisol Aham. no nosso dia a dia. Um é o acordar, né? Tá, Que ele faz um contrabalanço com a melatonina. tá. Baixa a melatonina, sobe o cortisol para você despertar. Certo. Sim. E outro momento é durante a atividade física. Olha aí. E acaba causando essa sensação de bem-estar. Então não é mito, não é bobagem. Não, O não. exercício físico realmente não é papo para vender programa de academia. É verdade. As pessoas sempre dizem isso. Exato. Mas não precisa ir na academia, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um exercício, qualquer exercício. É que o problema é esse, sabe? Essa ideia de que tem que. Por exemplo, eu quero emagrecer, então eu tenho que parar de comer. Não é parar de comer, é você Calma. controlar a tua alimentação. Sim. Eu costumo falar o seguinte, que se você toma um café com 3 xícaras de açúcar, Tá. não comece a tomar com nenhuma sem colher de açúcar. açúcar. Sim, sim. Comece a tomar com 2, dali uma semana passa para uma. Uma E vai Se mudança. diminuindo. respeitar também, Exato. vir devagar, né? Exato, Sim. porque o nosso corpo ele é inteligente. Aham. Por que as pessoas acabam tendo aquele efeito sanfona? Tá. Eu perdi 3 quilos numa semana. Muitas vezes esses 3 quilos não foi nem de gordura, foi de perda hídrica, né? A pessoa acabou desidratando e Certo. é fácil de você perder peso apenas não ingerindo água. Sai da É. academia, se pesa, nossa, 3 quilos foi embora. Apenas a balança não diz muita coisa, Entendi. Sim. entende? Tem que estar associado com medidas antropométricas. Tá. Mas se as pessoas que elas fazem, eu cortei a janta, Radicalmente. radicalmente, não como mais isso, não como mais aquilo. Aham. O corpo acaba atendendo aquilo como uma agressão, Aham. entende? E é uma tendência que a pessoa retorne aos hábitos antigos no momento que ela atinge um limiar. Ele Sim. vai atacar, o cérebro vai atacar até mesmo as E sensações tu de depressão. vai atacar pra o dizer, ó, tu tá pãozinho fazendo. à toa. Tu tá também. fazendo isso, tu vai ficar triste. Um dia quer saber de uma coisa? Essa dieta que vai pro. Né? É. Eu vou comer tudo de novo. E volta daí, pior. E daí a pessoa não vai comer uma carne, um ovo, um arroz, um feijão, ela vai comer o iFood, ela vai comer o... Gordurosa lá, aquela Exatamente. gordurona lá. É, tá mais fácil. Queijo cheddar por cima tem uns 3 quilos. Pare. Exato, que é o que de fato vai dar prazer pra ela naquele momento, né? Aham. Sim. Então, isso é um sinal que o corpo dispara. Uma coisa que acontece, muitas pessoas fazem uma restrição calórica e acabam cortando muita proteína. Tá. A proteína é uma substância estrutural do corpo. Eu lembrei agora da época que nós estávamos falando de Jesus Cristo, né? Que as pessoas Aham. viviam até 35 anos em média. E estudos ósseos hoje mostram que eles comiam muita fruta, muita verdura e pouca proteína. Exato. Eram frágeis, fracos. Fragiliza. A musculatura, a principal matéria-prima é a proteína, né? Aham. Sim. Então, pensa só, organismos vitais como o coração, por Sim. exemplo, é basicamente músculo. Caramba. Quando você acaba ingerindo pouca proteína, o teu corpo vai entender o quê? Nossa, tá acontecendo alguma coisa errada. Ele mesmo te dispara um mecanismo para você ingerir proteína, só que o corpo não faz uma distinção moral dos alimentos. Ah, Ele vai te disparar esse sinal de que forma? Com fome. Ah,
entendi. E daí você vai lá e ingere, sei lá, um salgadinho, uma bolachinha. A gula, né? Exato. Muitas vezes. Um doce. Que às vezes tu não tá nem com fome, mas dá uma vontade maluca de comer aquela batatinha com cheddar. E ele acaba te disparando esse sinal para você ingerir alimento, mas ele não vai falar, ingere proteína. Ou ingere carboidrato agora. Entendi. Para ele tá todo alimento. Para ele vai te disparar como fome, entende? Por isso que a mudança ela tem que ser aos poucos e gradativa. Pouco a pouco e gradativa. Para não agredir você mesmo. Que é o que a gente falava antes, dos novos caminhos sinápticos. Você imagine que um neurônio tem um caminho que ele percorre, certo? Tá. Você quer, e aquele caminho é da obesidade, por exemplo. Você quer que a pessoa tenha uma recomposição, uma mudança do pensamento em relação ao seu sobrepeso. Tá. Ela não vai mudar de uma hora para outra. O neurônio não vai pegar e dobrar uma esquina de uma hora para outra. Então, deu um comando. Ele vai indo aos pouquinhos, ele vai estabelecendo novas conexões até que aquele caminho antigo seja substituído por um novo. Os neurônios, imagina, já viu aquelas trilhas de moto no meio do mato? Sim, claro. Quem anda naquelas trilhas, tenta andar por fora para ver como é difícil. Não consegue. A tendência é que você entre de novo naquela trilha. Verdade. Entende? Então, você estabelecer um novo caminho sináptico é mais ou menos como você criar uma nova trilha dentro de uma que já existe. Por isso dá dificuldade. Entendi. Sair dessa zona de conforto. E como o cérebro é inteligente, o corpo é inteligente, a inteligência que a gente fala aqui também é até da mudanças dos sentimentos, né? Muda. Sim. Né? Porque você começa a ter uma vida melhor. E a gente tá falando aqui, a pessoa tá, mas cara, como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia, na prática? Talvez até melhorando a tua própria alimentação? Pode ser um caminho para se ajudar? Pode. Tá em depressão? Nosso corpo tem uma tendência a fugir da dor e buscar o prazer. Todos nós temos isso. Buscar satisfação, alegria. Então, se a pessoa busca satisfação num alimento, por exemplo, ela tem que substituir essa satisfação do alimento por um outro. Entende? Não é você simplesmente cortar aquilo que te dá prazer, no caso a alimentação. Falta. Exato. Mas tem que substituir por uma outra forma de que te traga uma satisfação. Certo. A atividade física, no começo, ela realmente é algo estressor, algo que te traz um desconforto. Mas à medida que passa o tempo, você acaba tendo prazer com aquilo e acaba se tornando um hábito. Mas não precisa ser necessariamente só atividade física. Você pode, por exemplo, tomar um chimarrão com um amigo. Certo. Algo que pode ser criar prazeroso. algum programa, uma programação nova. Porque geralmente assim, ó, né? nos relacionamentos é isso, né? Fazendo um link aqui. Eu tava falando de neuroreceptores e tal. Camarada se separou, a mulher principalmente, é academia, é salão, fica bonita, emagrece, pá. Mas às vezes é fake, né? É pra mostrar pros outros. Exato. Mas assim, tu vê, o que acontece no cérebro dela? Ela tá botando uma cortina de fumaça. Acontece muito. De repente ela queria tomar um chimarrão com a amiga na praça. Né? O que eu quero dizer com isso? Que você pode fazer pequenas ações e ter grandes resultados, não é isso, Leandro? Exato. Que o neurotrabalho que o cara busca na pessoa também. Exato. E hoje em dia está muito individualizado, né? Você chega em casa, é comum ter 2, 3, 4 pessoas, mas todas no celular olhando cada uma sua programação, né? Antigamente você chegava, você contava seu dia, você sentava para tomar um chimarrão, no nosso caso aqui no sul, né? Sim. Enfim, ficava inteirado do que acontecia na família. Hoje em dia, o filho tá no quarto conversando pelo WhatsApp com a mãe lá na cozinha. Entende? Vem jantar, guri. Já vou. Exato. Os próprios jantares não são mais juntos, existem, né? Exato. Um comendo ali no sofá, olhando a televisão, o outro, depois eu como um lanche, depois eu peço um fast food aqui, alguma coisinha, entende? As integrações sociais, elas são extremamente importantes. Nós não fomos criados para sermos isolados. Sim. E esse isolamento causado muitas vezes por um sistema, pelo meio que a gente vive, pela cultura digital, acaba prejudicando de um modo muito severo a nossa saúde mental, que daí faz com que a pessoa cria essa cortina de fumaça. Exato. Então, é aqui no celular, é aqui na rede social que eu preciso parecer bem, então eu vou fazer academia, eu vou me maquiar, eu vou postar que eu tô em tal lugar ali pra mostrar que eu tô bem, mas por dentro não tá. Não tá, né? E Fake news. Exato, e essas pequenas ações que geram prazer que antigamente você tinha, né? De tomar um chimarrão junto, sair numa praça, escutar um passarinho cantando, coisas singelas do dia a dia, acabam ficando pormenorizadas, né? Tu sabe que tem estudos, né, que falam muito sobre essas questões que a gente tanto comenta, que são a energia masculina e a energia feminina, que todos nós temos, né, independente do sexo, homem e mulher. E hoje existe uma tratativa muito forte, social, de baixar essa energia masculina, no homem principalmente, para que ele seja mais receptivo, carinhoso, aceite as coisas, seja educado, mas da essência dele não é isso.
Ele quer vencer, ele quer prover, ser, fazer. E a gente acaba recebendo um monte de cobranças nisso. O cérebro entra em parafuso. Não apenas o cérebro. O corpo também? Por que o homem tem essa tendência de maior agressividade, maior competitividade? Trânsito, vamos brigar, vamos matar todo mundo. Uma maior libido pela vida, vamos dizer assim. Se chama testosterona. Testosterona. Entende? Nos homens, esse hormônio ele é mais elevado que nas mulheres. Certo. Tendo uma tendência de que a gente seja mais afoito, mais competitivo. Vejam isso, as mulheres também têm. Tem mulher que acha que não existe testosterona na mulher. As mulheres também têm. Só que o que acontece? Eu acredito que o pessoal às vezes confunde o fato de você ter uma polidez com você negar a tua natureza, e não é isso. Você negar a tua natureza é um problema, entende? Ser agressivo o tempo todo, não? Exato. O homem tem essa tendência de... E é o que a gente falava, né? Da ocitocina antes, que era o hormônio do amor. A testosterona é o que dá virilidade pro homem nesse sentido, entende? Sim. Então, vou mudar isso, vou baixar texto. Não, isso vai fazer mal, inclusive para as mulheres com testosterona muito baixa, acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim. Olha que loucura! Acabam tendo menor disposição, acabam tendo depressão. Olha entende? Aí, que loucura! Uma coisa vai se ligando à outra. Exato. Então, a questão não é você mudar a natureza, o componente orgânico, e sim você polir. Nós somos seres racionais. Claro. Então, alguém me fechou, de modo geral, o homem vai se estressar. Fechou no trânsito ali. Sim. De modo geral, o homem vai se estressar mais que a mulher. Mas... A mulher grita mais. A mulher que xinga, ela sabe que com ela é a mulher, né? O cara vai pensar 2 vezes me bater. Agora já o homem já fica... Exato. Mas aí que tá, não é porque eu tenho a testosterona mais elevada que eu vou pegar e vou partir pra uma briga, que é o que acontece, né? Aquela irracionalidade. Momentânea, mas que a emoção. Aí não nos diferencia em nada dos animais, né? Se for para agir por instintos... No cérebro vem o instinto geral, já vem o instinto, já liga na hora de defesa. Exato. Existe uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é uma das áreas mais primitivas do cérebro, que é responsável justamente pelas emoções, pela parte da sexualidade, pela parte da agressividade. Sobrevivência. Sobrevivência, exato. E isso, historicamente, essa própria agressividade, ela está relacionada com o instinto de sobrevivência. Dá uma adrenalina, larga, desperde da adrenalina, vai agora. Imagina, por exemplo, antigamente que não se tinham ruas, não se tinha uma civilização constituída como é hoje, você se dá por conta que tem um animal ali que é perigoso para tua vida. Você não vai, vou pensar o que eu vou fazer. Não, você vai agir. Vai agir por instinto. Verdade. Corre ou vai lá e luta com o animal, né? O instinto de luta ou fuga. Só que existe também uma outra área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que faz a modulação desse instinto. Entende? Entendi. Tipo, imagina numa situação hipotética, você no bar, acompanhado, e alguém dá em cima da tua mulher. Certo. O instinto natural do homem é o quê? Pular no pescoço. Oi aí, entende? O que tá acontecendo aí? Isso que é o Quem tá olhando aqui? Que perdeu aqui? Esse é o sistema límbico falando, o sistema mais primitivo, né? Certo. Mas daí esse sistema límbico, ele tá sujeito ao córtex pré-frontal. Mas existem variações de pessoas que são muito mais agressivas. É verdade? Existe. Isso é uma questão química também, então. É uma questão química, não apenas, mas também educacional. O que eu quero dizer assim, o cara é louco mesmo. O cara é louco, o cara é daquele jeito. Não mexe com ele que é o cão. Não. É questão de cultura. Tu já ouviu falar que o homem não leva desaforo pra casa? Exato. É uma questão cultural, não tem a ver com química. Entendi. O homem sim. É uma bela desculpa, né? Exato. Às vezes é a desculpa que a pessoa tem pra manifestar um instinto. Bati na minha mulher porque eu sou assim mesmo. Exato. Não. Sou muito homem. Não, isso aí é bandidagem. É bandidagem, verdade. Entende? Porque por mais que exista um instinto da agressividade, por exemplo, ali, como eu falei antes, tem o córtex pré-frontal que vai fazer com que ele module aquela ação. Poxa, reavalia. Exato. Eu devo de agir, não devo de agir, entende? Que se eu agir, quais consequências vão ter pra mim, quais consequências vão ter pra pessoa. Entendi. Entende? As pessoas, elas, por isso que eu digo, com tanta informação, com tanto conhecimento, a obesidade mental que a gente fala, e a gente está falando aqui de uma parte, já vamos chegar na outra. O mais interessante que a gente percebe é que as pessoas desconhecem. E hoje, elas começaram a entender, todos nós, que a gente pode procurar um profissional. Pode. Deve procurar um profissional. E não tem problema nenhum nisso, porque as pessoas já ficam todas com o pé atrás. Se a pessoa vai, vou pro psicólogo, meu Deus, mas ninguém pode saber.
né? Existia muito noia. preconceito, era o louco, né? O cara que era o cara fora da casinha. Não, psiquiatra, então, nem se fala, né? E tu vê, tem o conhecimento que a medicina conseguiu alcançar, esse nível de conhecimento, de dar nome a esses sentimentos, né? Esses neurotransmissores. Né? Não sei como é que foi o primeiro lá que descobriu o primeiro nome. Não sei como é que foi. Como é que é feita essa descoberta? Tens essa informação? O primeiro, alguma coisa assim? Ou foi o cara que olhou lá, não, esse aqui é o primeiro. Não, como é que foi? Eu tenho curiosidade disso. Em relação à descoberta em si, eu não sei qual foi a origem, né? Tá. Sim. Mas esses estudos, eles acontecem a partir de experimentos, né? Certo. Sim. Por exemplo, você descobrir como é que funciona um potencial de ação. Tá. Que é o que causa o início, causa o start para uma alteração celular. Tá. Né? Você viu lá que tinha sódio, potássio, que a relação entre os dois fazia com que desencadeasse um fenômeno chamado potencial de ação, Tá. que desencadeiam a comunicação entre as células, né? Certo. Então, é a partir de estudos microscópicos e Que experimentos loucura, que aí, eles ó. foram fazendo, né? Tá entendendo como é que Ciência, começou né? tudo isso? O pessoal diz, não, como eles inventaram esses nomes? Não. Não, calma aí. Gente. Tem gente que Calma ainda, por mais que pareça absurdo em 2023, no século XXI, a gente falar sobre isso, as pessoas ainda têm isso. E o preconceito acaba ocasionando, bloqueando a vida, fazendo a vida ficar ruim, Exato. entrar em depressão, não querer estudar, não querer chegar numa universidade, não querer conquistar, porque a gente vai achando que a gente não tem capacidade. E às vezes, de repente, olha só que interessante o link que eu quero fazer. De repente é porque você está fazendo uma má alimentação. Porque de repente você não buscou uma terapia, um psicólogo para conversar. Claro. Porque de repente você não se observou e nem deixou teu cérebro, que tá carregado, né, Leandro? Exato. Tá cheio de coisa ali. Você não deu a liberdade de limpar um pouquinho ele e colocar novas coisas. Exato. Nesse sentido, as relações intersociais são muito importantes. Aham. Eu sou um privilegiado, assim, que os amigos que eu tenho, eu posso dizer que são excelentes amigos. Certo. A gente conversa sobre vários assuntos e são pessoas que, quando eu não percebo que eu tô numa situação de conforto ou que eu tô numa situação que eu posso melhorar, eles me puxam. Que entende? legal isso. E vice-versa. Me Que diz com legal. quem tu anda, eu direi quem tu és. Exato. Inclusive, dica com quem antes que nós queremos contato também, né? Vamos lá, né? Começar a separar. Mas isso é importante, ver essa relação. Tem muita gente que não consegue cortar a relação de amizade. É. E as amizades, às vezes, né, realmente são... Exato. É complicado. Eu, assim, tenho o privilégio de sentar na mesa e saber que eu não sou melhor do que tá ali, entende? Porque Entendi. tem Sim. pessoas que são melhores que eu ali e eu acabo aprendendo muito com elas. É bacana isso, né? Isso é muito bom, te tira da zona do conforto, te faz com que você ressignifique muita coisa. Te puxe Sim. pra cima, faça Te puxe com que pra você cima. queira ver novos Exato. objetivos. Um exemplo bem básico. Aham. Essa cultura que a gente tem. Homem não leva desaforo pra casa. Aham. Se tu tem um amigo que tu confia, te chega... Tia, mas tu agir sempre dessa forma, daqui um pouco tu vai estar na cadeia. Verdade. Ah. Daqui um Aham. pouco tu acha alguém que Que não vai também vai ser igual. que não leva desaforo pra casa E aí? Também. entende? Dá Te confiança. faz pensar de uma maneira um pouco diferente e você, poxa, realmente, como diz um versículo da Bíblia, quem vive pela espada morrerá. Verdade. Entende? Você acaba ressignificando alguns conceitos e a filosofia também ajuda muito nesse sentido. Aham. De Sim. você observar diferentes visões de mundo. Eu conheço algumas pessoas que estudaram tanto teologia, filosofia, cara, e travaram. É um gênio, tá? Não vou citar o nome aqui dos meus amigos, mas ele travou. Ele não Travou. consegue se relacionar, claro, pode ser outros problemas. Sim. Mas o cara travou. Ele começou a estudar demais, assim, as pessoas dizem, você está estudando demais, cara. A filosofia fez você enlouquecer, você travou, você não se relaciona mais com ninguém. Tal. Cara, qual é o caminho? É um problema dele Não leia particular. Schopenhauer. Nietzsche. Não. É aquilo que nós falávamos antes, lá no início, que a filosofia, para ela ter uma utilidade, no meu ponto de vista, Certo. ela tem que ela tem que ser pragmática. Que é isso que a gente está querendo mostrar aqui para as Exato, pessoas. exato. A filosofia não é você se isolar numa caverna e daqui um pouco sair de lá com grandes pensamentos. Exato, Sim. as sombras, né? As sombras da Exato. caverna. Na verdade, os grandes pensamentos, eles surgem do que? Da nossa interação, dos nossos Certo. problemas. Os insights também. Exato. A minha relação contigo, que daqui um pouco tu me falou, tal coisa aconteceu e eu fiz um pensamento e tive um insight que para mim foi extremamente importante. É legal tu tava falando isso, relatando, porque você tá passando uma informação bacana, e a gente tá vendo pelo vídeo, porque geralmente, antigamente, aquela coisa do filósofo era o excêntrico, né? Ah, Aquele é? cara meio Einstein. Com licença. É, cheguei. meio Einstein, meio, né? Aquela coisa sozinho, com estudos, livros, e morreu ali. Não é isso aí, cara. Não é isso daí. Eu costumo pensar da seguinte forma, que você tem que
ter um trânsito entre livros e sociedade, entre livros e pessoas. Viver. Entende? Até porque o próprio Schopenhauer que você falou, Nietzsche, eles só construíram as filosofias deles, que foram grandiosas, a partir da interação com pessoas, né? Verdade. Então, obviamente que algumas pessoas se sentem mais confortáveis no mundo da literatura, no mundo da teoria, que é o que nós falávamos antes, né? Você entrar na tua bolha e você se sente mais confortável com aquilo. Ficar quietinho ali sozinho. Ficar quietinho. Também é importante. É importante que a gente tenha momentos de introspecção para colocar as ideias no lugar. No nosso dia a dia, é como se fosse um escritório com vários arquivos. E à medida que a gente vai interagindo, vai chegando papel, mas nenhum papel é colocado no seu devido lugar. Verdade. Então, quando a gente faz esses momentos de introspecção, ou até mesmo um próprio sono de qualidade, é o momento que o nosso cérebro se organiza. Ele pega, bem, esse papel aqui é do trabalho. O que diz isso daqui? Então, vamos no arquivo do trabalho. Vamos organizar as informações. E sabe que isso reflete muito no dia. Você é estudante que está aí, está fazendo faculdade, Uninter. Como é que é o teu escritório de estudo aí? É aquela bagunça? Exato. Tu abre a gaveta, tá tudo misturado, o cérebro tá codificando ali. Está no teu cérebro aquilo registrado, né? E se transforma na tua vida, vira uma confusão. A falta de organização também, eu acho que é um problema hoje para as pessoas que querem melhorar, né? Sim. E olha, Leandro, agora, como a gente está diante de uma pessoa que tem conhecimento em várias áreas, ainda falando um pouco dentro dessa parte do autocuidado, da saúde mental, você fez a MBA em atenção ao paciente crítico, urgência, emergência e UTI, e você também fez um trabalho relacionado aos cuidados paliativos. Assim, isso? Isso. Na verdade, assim, essa parte de cuidados paliativos na medicina é um conhecimento à parte, que não existe uma disciplina que te ensina a tratar com isso. Certo. Você vê uma pessoa na tua frente morrer é algo que as primeiras vezes são bastante traumáticas, né? Nossa. E na questão dos cuidados paliativos, quando você chega para um familiar e diz, olha, infelizmente não tem mais o que ser feito, né? Vamos conversar a respeito da terapêutica seguinte. Causa uma certa frustração em você saber que os recursos da medicina, os recursos da ciência que você tem à disposição naquele momento não são suficientes para mudar o curso e prorrogar a vida daquela pessoa. Entendi. Aí entra a questão do pensamento, né? Que é o que nós falávamos antes, o ser humano não é apenas uma doença ou não é apenas aquela situação que tu está tratando. É um todo imbricado, né? Então, nesse sentido dos cuidados paliativos associado à filosofia ou até mesmo a MBA do cuidado aos pacientes críticos, é justamente para ter uma ideia de como tratar com essas pessoas, né? Os familiares especificamente. Dá um conforto que às vezes um medicamento não consegue dar. Entendi. E o mais legal de tudo isso é que não se trata apenas de falar, mas também se dispor para ouvir o que as pessoas têm. Principalmente, né? Entende? Às vezes é uma necessidade que tem do tipo, gostaria de ficar um tempinho a mais com o familiar ali, entende? Sim. É uma necessidade que tem, que no momento que você se dispõe a ouvir, você acaba trazendo um conforto, embora não resolva o caso, né? Mas acaba trazendo um conforto para aquele momento difícil, né? Que para a família vai ser bem importante. Eu lembro, a minha ex-esposa, ela trabalhava em um hospital e ela, onde colocava os stents, agora, né? Auxiliava da hemo e com aparelhagem, né? Então, e às vezes acontecia de ficar ali fazendo massagem cardíaca naquele paciente e tal, e infelizmente vinha óbito. E aí tinha, às vezes o médico já tinha saído, alguma situação, enfim. E aí tinha que ela dar a notícia para os familiares que estavam ali fora esperando. Olha, nossa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você que recebia em casa, você absorvia aquilo, bem como você falou. É um momento que eu acho que o profissional tem que ser respeitado, né? O profissional de medicina, porque é um momento extremamente, independentemente do médico e do enfermeiro. É complicado, né? Cara, é pesado, é forte. A nobreza da profissão, seja qual for, na minha opinião, a nobreza da profissão está em servir. Sim. Então, a vida é o que tem de mais importante naquele momento. Então, seja com uma medicação, seja com uma manobra terapêutica, seja com uma palavra de consolo naquele momento. Sim. Exato. São ferramentas que a gente pode ter à disposição para diminuir um pouquinho que seja a dor daquela pessoa, entende? A dor, ela vai existir, a dor, ela é traumática. Independente disso, o luto, enfim, né? O luto, ele vai existir.
Mas a gente não pode ser mais um motivo de dor, não pode ser mais um atrapalho naquele momento, né? Sim. Ou chegar falando de qualquer jeito, ó, foi. Né? Exato. Abre a porta, insensível. morreu. Insensível. Exato, porque não é apenas um organismo que tá ali, né? Tem toda uma história. Tem toda uma história. Claro. Aquela pessoa é amada e amou pessoas ao seu redor, entende? Então, o respeito a essa história, a vida em si, eu acredito que seja o diferencial naquele momento, sabe? Exato. Sim. Olha, por um lado, eu acho que eu não vou falar o nome porque vai que o YouTube né, dá um strike na gente. Mas, enfim, o término da vida, eu acho que ele é muito tratado, na minha opinião, como a pior coisa do universo. Não como uma parte e uma sequência, às vezes, né? Que nem uma amiga agora, recentemente, perdeu um parente muito próximo. E pra ela explicar pra criança o porquê que o vovô não tava acordando mais, ia lá e o vovô não acorda, por quê? Aí eu já disse pra ela, olha, fala que o vô agora, né, como eles são cristãos, acreditam, né, que depois tem o céu, enfim, eu disse, já estimula a criança pra dizer que a morte não é uma coisa horrível, como se prega muito por aí. É uma parte da vida, é uma coisa que acontece, a gente vai passar, né, daqui, como é que é? O Ivonei que fala, daqui 100, 200 anos, digamos, todos nós que estamos aqui na humanidade já não estaremos mais. Todo mundo que você conhece não vai existir daqui não 150 anos. Não vai existir, isso aí. E daí eu disse, olha, fala pra ele, agora o vovô foi descansar, tá bem, ele não vai acordar mais, né, porque não adianta esconder a realidade, em algum momento ela vai vir, às vezes, se a gente não cuidar como fala, ela vai vir, né, dar um nocaute, e eu disse, agora o vovô, ele não vai acordar mais, porque agora ele tá com Jesus, enfim, ele foi pro céu, e por eles, né, serem dessa crença. E porque a gente realmente trata, às vezes... Eu gosto muito de uma autora, que é a Caitlin Douch, que ela era... Como é que ela trabalhava? Ela trabalhava num crematório, né? E ela fala sobre isso, as situações que ela vivia ali de uma forma... que você até tem interesse em saber mais, né? Ela não é uma pessoa que fala que a morte é uma coisa horrível, né? Tem um processo, né? Tem os cuidados, enfim. São vários detalhes, mas ela não pode ser tratada como a pior coisa do universo, porque isso também vai piorar até para quem ficou, né? Exato. Tem uma frase do Charlie Brown que eu acho muito legal. Que ele fala pro Snoopy, um dia nós morreremos. Aí o Snoopy fala pra ele, pois é, mas todos os outros nós viveremos. Boa, é muito boa. Exatamente. É muito boa. Então eu acredito que essa perspectiva sobre a morte muito tá relacionado com a forma como a pessoa encarou a vida. Sim. Entende? Por isso de todo um cuidado com o dia a dia, com o hoje, com o presente, né? Com o presente. Eu ia te perguntar só... por favor, desculpa. Por isso que o presente se chama presente, né? Exato. Porque é uma dádiva todos os dias, né? Mas a gente não dá valor, né? Não dá valor. Na pandemia às vezes a gente acaba não vivendo, que nem a gente tava conversando antes. É tanto acúmulo de informações e coisas que chegam e situações do dia a dia que a gente não escuta o passarinho cantar. Né? Mas o passarinho canta todo dia, né? E às vezes a gente não tá isso tão é bobagem, cheio. Isso é coisa que a gente não tem que fazer. Na pandemia, eu vivi essa situação, né, que eu tava vendo ali, da atenção ao paciente crítico, né? UTIs, que tu é MBA, enfim. E aí, minha mãe tava lá, não tava com Covid, né? Ela simplesmente teve um infarto e estava entubada. Sim. 5 dias. E eu convivia com as pessoas ali, no hospital de clínicas, com os enfermeiros, os médicos. E essas pessoas que partem dessa área, né, cuidar do paciente crítico que estava ali, e volta e meia alguém falecia. Uma coisa muito louca, né? Ao redor ainda, Ao redor né? que não tinha mais onde colocar as pessoas, Sim. né? Tava aquela loucura da pandemia. Caramba, a expressão daquelas pessoas, que a gente percebia, a descarga neural, a pressão na cabeça, de sair dali, tu tem uma família, filho, casa e tal, é muito louco, né? Nossa. Esse tratamento, isso aí, então, durante todo esse processo que você fez da medicina,
Tem que ser muito bem trabalhado, né, cara? Tem. Leandro? Tem que ser muito bem trabalhado. Geralmente a gente acaba fazendo terapia, né? Pra aprender a ressignificar esses momentos. Certo. Entende? Porque... Como tem a terapia para entrar na UTI, né? Oi? Pega os parentes antes que quando você vai cuidar de um paciente na UTI, é feita ali 1 hora, 2 horas com uma terapeuta, uma conversa para explicar. Tem o pessoal os psicólogos do hospital que eles acabam dando suporte para isso, né? Para tu resistir àquela situação. Mas pro profissional da saúde, aprender a gerenciar isso acho que varia de uma pessoa para outra, mas de modo geral é tenso. É tenso, né? Entende? Porque por mais que você não tenha um vínculo com aquela pessoa, você não, às vezes te chamaram para uma RCP, que é uma reanimação durante uma parada cardíaca, né? Tá. Você vai participar daquele momento, você não sabe o nome da pessoa, mas você sabe o que está acontecendo e sabe o que tem que ser feito. Você sabe a técnica, né? E por mais que você não tenha esse vínculo afetivo, é uma vida, né? Tá ali, então, dependendo de você. Dependendo, exatamente, de toda a equipe que está ali naquele momento e... Por vezes, obviamente, a natureza segue seu curso, a gente não consegue interromper esse curso, né? Mas é um momento que, de modo geral, nos primeiros momentos, eles causam bastante impacto, né? E é obrigatório a gente ter que aprender a lidar com isso. Tem muito depressivo na área médica, né? Tem bastante. Tem muito, né? É bastante pressão. E aprender a gerenciar tudo isso é difícil. Às vezes... Porque as pessoas dizem assim, não, mas... O médico é depressivo, mas ele ganha muito dinheiro. Qualquer coisa ele vai lá pra Cuba. Qualquer coisa. Mas eu acho que um ser humano não consegue esquecer uma criança que ele perdeu, um paciente ali meio... Se dinheiro resolvesse, se não me falha a memória, um dos países que tem um maior índice de suicídio, eu acho que é na Suíça, Suécia, um desses países aí. Primeiro mundo com a renda milionário. per capita maior, né? Então, o dinheiro não resolve. É um grande engano, gente. Você que tá aí agora se xingando, se maltratando, dizendo minha vida é uma droga porque eu não tenho grana, mas quando eu me formar lá em tal coisa, eu vou ficar com muita grana, medicina. E aí vocês vão ver. Não é por aí, né? Não é por aí. São os valores, né? Procure estudar. Até porque, assim, nenhuma pessoa que está nos seus últimos momentos de vida vai lá e pergunta pro seu familiar quanto que eu tenho de saldo no banco. Verdade. É verdade. Mas o carro tá bem estacionado aqui na garagem? Exato. Tu pagou aquele boleto? Verdade, cara. Ninguém chega e fala isso. Todas as pessoas querem o quê? Eu quero ver, sei lá, minha esposa, que queria passar um momento com ela, os meus filhos. Que loucura, me despedir, né? entende? Que loucura. Falar pra minha mãe que eu amo ela. Exato. Tem um texto, acho que é em Eclesiastes, que não me falha a memória, que diz o seguinte, que a casa de luto é mais proveitosa que a casa de festa. É, verdade. Entende? E trazendo isso para a parte da filosofia, você vê que esses momentos é que realmente podem trazer uma ressignificação para a vida da pessoa. E aprender a valorizar aquilo que primariamente tem valor. Sim, e o que explica essa... Por que, né, às vezes a casa de luto, às vezes é melhor... Porque você tá lá na baladinha, tá lá na festa, tá uma zona na tua cabeça, todo mundo bebendo e se agitando. Tu não tá parando pra pensar sobre a tua essência, às vezes. Só que quando você tá ali diante de um velório, por exemplo, vamos já avançar um pouquinho mais pra frente ali. Tu tá num velório, por exemplo, você começa a pensar, nossa, mas essa pessoa, ou no caso, vamos dar um exemplo feliz aqui, né? Como essa pessoa viveu na vida, né? E eu quero chegar no nível de conseguir viver e ter a plenitude de vida que essa pessoa teve. Porque aí você começa a ressignificar coisas, começa a pensar, olhar pra você, né? Olhar pra dentro, né? Sim. Mas começa a ressignificar muita coisa. É isso que diz a palavra. E sem falar que também produz muita empatia. Se você falar com pessoas que perderam familiares durante a pandemia por Covid... Você vai ver que essas pessoas têm uma sensibilidade muito maior para falar sobre o assunto do que aquelas que não perderam. Uma pessoa que teve um familiar que teve um caso de câncer na família. São coisas que sensibilizam muito mais do que aquela... não teve câncer. É como se fosse uma dor de cabeça, entende? Exato. Então, esses momentos, de fato, além de trazerem uma mudança de perspectiva na própria pessoa, estabelecem conexões muito mais profundas. Entendi. Porque no momento que alguém me conta o caso, eu perdi um familiar...
por problema de câncer, por exemplo. Eu já passei por isso, por exemplo, não é o caso, né? Mas faz com que eu estabeleça uma conexão muito mais profunda e acabe dando mais atenção para aquela pessoa, porque eu sei o que ela sofreu. Exatamente, tem a vivência ali, né? Sim. E aí, tu vê, esse processo todo, quando a gente está falando aqui com o Leandro, essa vontade de conhecer várias áreas, de aprender, de fazer, nasce a vontade de escrever também. Como é que foi isso, cara? Como que veio? Colocar isso, registrar isso, já sei. Provavelmente nas anotações lá de estudo. Tem coisa aí, tem coisa. Como é que foi? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muito problema de insônia. Tá. Então, de madrugada, quando eu ia estudar, eu acabava sistematizando e produzindo os livros mais de cunho científico e técnico da parte da medicina. Tá. Uma das produções que eu tenho, que é na área da educação, que é o livro. Esse da livro, eu transformei minha dissertação do mestrado em um livro. Olha Adaptou só. ali. Adaptei isso. Adaptei uma linguagem mais coloquial para a população em geral. Tá. E no caso da parte literária, na parte dos poemas, é por terapia mesmo. É a parte gostosa. Ali vem, aquilo flui, né? Exato. Até legal. a gente falava no início ali que não é por produtividade, é por inspiração, né? Então, daqui a um pouco acontece uma situação ali que eu fico pensando, vou escrever um pouquinho. Que coisa boa, que legal. Tem vezes que sai na hora, tem vezes que demora um pouquinho mais. É um insight, aquilo vem... É um insight. Eu gosto muito, por exemplo, de sair na rua com fone de ouvido, ouvindo música. Muito mais agradável que ouvir as buzinas dos carros. Barulho, briga, xingamento, cachorro latindo. Então, é um momento de introspecção, que eu faço como se fosse uma meditação. Então, ali, às vezes eu coloco uma palestra ou coloco alguma pessoa que eu gosto de ouvir falar. Então, ali eu acabo fazendo muitas reflexões que a partir dali acaba gerando os poemas. Ai, olha que legal. Olha que coisa simples. Sim. Mas de um valor tão grande, né? Pra ti. É isso que a gente tá tentando passar pra vocês aí, viu? Você pode fazer coisa simples que pra você vai te agradar e automaticamente você vai poder melhorar em tudo. Você vai fluindo em outras áreas também. Olha, é isso que eu tô dizendo. Já nessas questões aqui também, olha só. Tem Educação Infantil ali, Desafios na Formação Contemporânea, né? Isso. É um livro que está disponível na Amazon.com. Vamos fazer comercial também para lá. Mas assim... Patrocina nós. Esse livro infantil surgiu como também? Como é que foi? Esse aí foi a partir da dissertação do mestrado. Do mestrado, né? Foi essa. Tá. Eu fiz a dissertação em cima da teoria de Rousseau, na segunda infância. Tá. O livro chamado Da Educação. Tá. Só que eu me concentrei especificamente no livro 2 desse livro. E esmiucei um pouco mais sobre a criação de um filho. Embora eu não tenha filho, né? Mas eu sempre achei interessante essa dinâmica da formação da criança, né? Sim. Aquela história de que a criança não é uma folha em branco que você simplesmente vai escrevendo, ou de fato ela é uma folha em branco que tu vai escrevendo à medida que cresce, como que se relaciona a isso. Certo. E trazendo para os dias de hoje, como que se coloca uma formação de uma criança onde os pais têm que trabalhar, entende? Onde não existe mais um terreno para se brincar, como se antigamente... piolho, já quase não existe mais piolho. Não existe mais. É só digital. Saudade daqueles pente com vinagre. Vivi isso. Você tá campeão. Ou seja, dinâmicas antigas, né? Que formaram homens fortes. Com né? certeza. Que realmente construíram nações. E como é que se formariam as crianças de hoje em dia, né? Nesse sentido, contrapondo uma questão com a outra. Com um chip, né? Parece que as crianças Se você quiser saber mais, amazon.com. Desafios da Formação Contemporânea. Já vamos vender o peixe. Temos boletos pessoais. Temos boletos pessoais, verdade. Mas essa questão que a gente está mais aqui direcionando, o papo que tá gostoso, é a filosofia em ação. Né? É você poder colocar algo, né, de tão íntimo, como eu falo sempre, que quando você escolhe um curso, ele está atrelado a você. É os teus neurônios dizendo na cara, é isso aqui, esse caminho que a gente faz, esse eu não dobro a esquina, esse é reto. E aí você chega ao Uninter, né? Chegou na Uninter. Chegou na Uninter, essa instituição aqui que é considerada hoje a melhor e maior do Brasil, a melhor em graduação, porque tem professores que estão preocupados em ter essa base que você tem, de buscar, de criar, de não ficar só numa área, de não ficar naquela coisa, né? Naquela caixinha. Naquela caixinha, eu chamo de Rex professor, né?
Que é aquela coisa, o que funcionava lá na época dos dinossauros, hoje não funciona. Não se remodelaram. Né? Como é que tá sendo essa experiência, cara? Como chegou já com essa bagagem toda dentro da Uninter aqui? Conta um pouquinho pra gente. Pra mim foi bem interessante. Como a gente falava lá sobre o conceito de educação, de conhecimento, aliás, epistemológico lá em Vygotsky, para mim foi muito importante porque os professores da Uninter, eles trazem muito uma visão de humano, de ser humano, entende? Você viu uma isso, visão né? de humanidade. Isso, é bem perceptível. E isso contribuiu bastante para agregar na minha prática justamente no que eu queria, né? Porque aprender parece um pouco óbvio que a gente tem que aprender técnica, mas por vezes a gente tem que aprender a ser humano também. Verdade, verdade. Tá se perdendo. Como a gente tá falando aqui dos celulares e tal, você tá se perdendo essa humanização, né? Humanização, exato. Verdade. E nesse sentido, os cursos que eu fiz, eles encaixaram perfeitamente, tanto pela perspectiva que eu tinha deles, né? A expectativa que eu tinha deles, e também pela questão dos horários dessa facilidade. Exato. Sim. Porque a rotina na medicina, ela é bastante assídua, né? Não é só momentos de estudo, não é só momentos de atuação no hospital, principalmente no internato, mas você tem que ter momentos fora de estudo para você agregar na tua prática no dia a dia. Então, os horários, a flexibilidade de horários é uma coisa que permitiu muito fazer isso, seja no final de semana, uma madrugada ou uma viagem que eu fiz, levei o computador junto e acabei colocando em dia. Que bom, né, que acabou esse preconceito que tinha-se com o EAD, né? Que bom Exato. que terminou. Claro, tem gente na cabeçuda Ainda que tem, não compreende isso. Mas assim, até mesmo a pandemia ajudou bastante. Mas essa... Claro que, como a gente fala aqui, você está defendendo o EAD porque você está dentro da Uninter. Não, claro que se existe a faculdade presencial que você convive com pessoas, também é bom. Também é bom. Ou seria conviver com celulares? Você ir para um campus Agora e ficar aqui, já ó. tá assim, né? Exato, sabe? Essa loucura, né, Leandro? Imagina, você tá lá na faculdade. Nossa, agora sim, tô na faculdade como era antigamente. E eu posso falar disso. Presencial. E tava lá na faculdade, lá e tá no campus, e aquela coisa legal de... Hoje em dia você chega no campus, você vê um monte de luzinha, parece um estádio de futebol, de show de rock. Pior. Cara, loucura isso. Esse é o nível. E tanto a presencial quanto a online, elas têm perspectivas um pouco diferentes, mas eu acredito que no dia a dia, como a gente tem uma agenda bastante corrida, você acorda de manhã, já faz tua higiene ali, tua rotina e já parte pro dia a dia e chega de noite cansado, enfim, tem que ser tudo muito otimizado o teu tempo. Sim. A gente não tem mais tempo para perder tempo. Verdade. Então, no momento que você tem uma possibilidade de um curso digital, um curso online, isso viabiliza caminhos que antes você não tinha. Nem possível. E tu falou uma coisa bem legal agora, a gente não tem tempo para perder tempo. Então, quando você tirar teu tempo para distrair, para se curtir, para se cuidar, para andar na rua, fazer aquele passeio, ouvindo Ouvir o passarinho, ouvir o headphone. Faça, né? Porque tem gente que não vai, quando ela vai cuidar dela, ela diz o quê? Não, eu fico para depois. Vou adiantar a próxima tarefa. Sim. Inclusive você que gosta de comprar presente pros outros, que é sempre pros outros, né? É verdade. Eu já conheci muitas pessoas assim, não, vai lá e compra, eu gostei dessa blusinha. Mas daí me lembrei da minha amiga, é bem o gosto dela. Não, mas eu também gostei. Vou levar pra mim. Faça isso de vez em quando. Você se presenteia, não precisa ser só pros outros. Você se presenteia? Faz quanto tempo? Eu, às vezes, me presenteio com comida. Show! Mas é presente, cara. Adorei. Hoje eu vou comer uma torta aqui. Cara, que show, cara. Isso aí. É o que eu falo. A gente sempre comenta sobre isso. Você tá falando agora. A gente não se dá presente, não se cuida. Não. A gente só se bate, só se agride, só é que o neurôniozinho lá aguente o tranco, não vai aguentar. Exato. Até eu escrevi um poema esse tempo atrás, há poucos dias, sobre isso que você falou. Se você vai ficar ocioso, fique ocioso. Aprenda a investir tempo, não perder tempo. Nesse sentido, entendeu? Não é perda de tempo. Seja inteiro. Seja inteiro. Seja numa atividade, ou seja no lazer, ou seja no ócio. É verdade. Cara. Vai deitar pra dormir? Seja inteiro pra deitar e dormir, entende? Só que é tão difícil hoje em dia, porque a gente entra num ritmo tão frenético, né? Que pra desacelerar é difícil, né? A mente tem passado? Como assim? A mente, o cérebro, ele registra o passado lá com as memórias, certo? Sim. E o futuro, ele fica uma expectativa. Fica numa expectativa. E a sacanagem que Deus faz só existe o presente. E o cara vai lá e bota fora o presente, não é? Exato. É que nem a gente tava falando. Compra a torta, sai correndo, come que nem ganso. Joga o pedaço, engole e vai pra fazer outra coisa. Exato, que nem a gente tava falando esses tempos com uma terapeuta, né?
E ela disse assim, que a depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. Expectativa. Às vezes tu fica ali pilhado, pensando, ai, amanhã, meu Deus, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, e não vive o único momento que tu tem, né? Vocês já ouviram sobre isso, né? 99% daquilo que tu imagina que vai acontecer, acontece tudo diferente. Acontece tudo ao contrário ainda. A nossa mente fica como se fosse numa bicicleta ergométrica. Pedala e não sai do lugar, né? Leandro. Por isso que essa filosofia de ação que você está falando, essas coisas é muito importante, para que as pessoas possam... E a gente tem aqui a obrigatoriedade de reforçar. A Start tem por ser uma rádio da Uninter, ela tem uma proposta diferenciada de trazer notícias boas. A gente lapida mesmo, a gente não é para falar de morte, cara. Para por aí, velho. Vamos pra coisa boa, vamos pra parte musical, é terapia musical, é isso, aquilo. Mas, claro, com informações, obviamente, mas com essa tentativa. Trazer pessoas como você está dizendo, cara, qualquer área que a gente está apresentando aqui do Leandro Oliveira, é o quê? Cara, você pode estudar qualquer coisa. Você está na medicina, você está escrevendo livro, tu está fazendo poemas, tu tá vivendo, tu tá criando uma amplitude. Não é somente uma coisa. Hoje em dia existe muito um pensamento binário, né? Se você é isso, tu não pode ser aquilo. Verdade. Você é médico, cara, vai ser só médico. Eu torço pro Grêmio, mas eu não posso gostar do Inter. Não, de forma alguma. Você fez um baita jogo, né? Hoje tem jogo do Inter, inclusive. Hoje? Fluminense. E, na verdade... Nosso cérebro é tão lindo, nosso corpo é tão lindo, né? A vida é tão linda. Sim. Nesse sentido que permite muitas possibilidades. E eu acho que é uma heresia a gente se limitar a isso, né? A própria inteligência, ela não vem com a gente... Claro, existe uma carga genética de inteligência quando você nasce. Mas, assim como existem músculos como você nasce, quais músculos, como que uma pessoa desenvolve uma musculatura? Exato. Porque seu pai lá era burrão, você não precisa ser burrão. Se o seu pai era foi um mau pai, não precisa você ser um mau pai. Exato. Tudo isso acontece a partir do esforço, do exercício. Exato. E o cérebro é como se fosse um músculo. Se você exercitar, ele vai ampliar as possibilidades. Enfia a sua pressão, coisa boa lá, né? Eu chamo a caixinha de bolinhas coloridas, coisas boas, ruins e tal. Enfia a bolinha branca, coisa boa, as outras vão sair pra fora. Agora, se você ficar tirando uma por uma, você vai passar a tua vida inteira e não vai acontecer nada. E as pessoas subestimam muito a própria capacidade. Verdade. Eu vejo muito isso. Eu não consigo fazer. Tu já tentou? Não. Eu tentei. Quanto tempo você tentou? Uma vez só, mas não deu certo. Exato. Existe um vídeo do professor Clóvis de Barros que eu acho muito interessante, que ele manda ler um livro de Kant. Sim. Fundamentos da Metafísica. Misericórdia. Ele é muito engraçado, que ele diz assim, senta lá e só sai de lá quando você entender. Entende? Esse é o detalhe, né? Boa. E eu me identifiquei muito com isso anos atrás, quando eu comecei a ler os textos de medicina, né? Eu imagino. Porque eu olhava assim, meu Deus, tá em português e eu não entendi, cara. Verdade, Alguma coisa tá errada. Algo de errado não tá certo. Aí tu lê 2 vezes, tu lê 3 vezes, na 4ª vez tu começa, poxa, fez sentido um pouquinho. Isso aqui é por causa daquilo. É muito louco, né? É muito prazeroso também o descobrir, né? O crescer, o evoluir. A gente é uma criança eterna nesse sentido, desde que tenha a curiosidade do aprender, né? Exato. Cara, eu não sei, eu sou ignorante em muita coisa. Se nós botar nós 3 aqui pilotando o cockpit de um Boeing 737 com 300 pessoas, a gente mata todo mundo. Você sabe pilotar um Boeing? Eu não sei. A gente vai matar essas pessoas. Agora, se nós pararmos, ficar lá 2, 3, 4 meses estudando o Boeing, opa... Vamos estabilizar o manche. Olha, gente, eu quero mandar um beijo pra Larissa Schaefer, que tá chegando por aqui. Bacana. E ela disse assim, eu tô ouvindo, mas vocês falaram mais sobre remédios no começo. Aí ela tá aqui perguntando, que eu já vou previamente me adiantar e responder antes do entrevistado. Tá. Mas a resposta é... Cada caso é um caso. Mas vamos ver o que o nosso entrevistado tem pra dizer. Pede pra ele o que é melhor pra ansiedade. Se é a sertralina ou a fluoxetina. Geralmente, para ansiedade, a gente prescreve mais fluoxetina. Fluoxetina. A sertralina seria mais... Para depressão. Mais indicada para depressão, né? Mas algumas pessoas não se adaptam bem com essa medicação. A medicação psiquiátrica em si, ela tem muitas particularidades, né? Sim. Para algumas pessoas, a sertralina serve perfeitamente, né? Por exemplo, para pessoas idosas é uma das primeiras indicações é a sertralina. Já para jovens se recomenda outras medicações com uma tecnologia mais recente da formulação da medicação, entende? O ideal mesmo é
verificar, não sei se ela está acompanhando com um psiquiatra ou algum clínico, seria usar. E outra coisa que as pessoas pensam, eu tomei hoje a medicação, amanhã já vai fazer efeito. Não, ela demora cerca de 2 semanas ali para começar a fazer o efeito. E nos primeiros dias, geralmente existe um desconforto, até a adaptação do organismo, né? Daquela medicação. Às vezes até uma náusea, né? Pode dar vi náusea, disso. dor de cabeça, pode dar sono, enfim. E algumas pessoas se adaptam bem a esses colaterais, outras não, né? Por isso a importância de estar acompanhando. Daqui um pouco você iniciou com a medicação e essa medicação não se adequou bem no seu organismo, existem outras terapêuticas que dá para associar, né? Entendi. As pessoas acham, não, toma agora, que daqui 10 minutos tá tudo certo. Eu, sinceramente, para ansiedade, o que eu tomo é água de melissa. Que não é, como é que eu vou dizer, não é algo forte como um fluoxetina, por exemplo. É uma aguinha de melissa que eu vou ali na farmácia e consigo comprar sem receita, né? Entendi. Eu vou ali, boto uma... Eu não vou negar que não é umas gotinhas. É quase que o vidro inteiro. Mas enfim, né? Tô aqui me confessando, enfim. E daí tomo ali com água, olha, na hora já sente uma... Eu também tomo, mas assim, a minha a tua é 51 que chama, 51, né? Tem uma diferença. Não sei esse nome, sabe? Não, é 5 to 1. É importado, é 5 to 1. Importado. Tá louco. Gente, a gente conversou com o Leandro, tem muita coisa pra gente falar sobre tantos e tantos assuntos pelo tamanho do currículo do cara, mas foi muito prazeroso. Eu espero que a gente possa retornar e bater mais papo. Com certeza. Conversar mais. Foi um prazer. Na próxima a gente quer uma poesia aqui. Claro, falar queremos uma poesia. Queremos uma poesia. Lembra alguma de memória assim, ao vivo? De memória não, eu sou muito ruim de memória. Esqueceu a anotação. Eu tenho as anotadas. A gente vai aguardar. Leandro Oliveira Lauxen. A gente quer te agradecer. Muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Reto. Foi muito legal. Eu acho que principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, tiveram a possibilidade, vão nos assistir depois aí no nosso podcast, poder narrar e dizer: gente, para de pensar que você pode ser a única pessoa que faz uma única coisa. Não, você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e pode conseguir resultados positivos. É isso, Leandro? Isso aí. Né? Isso aí. Obrigadão pela tua participação. Eu que agradeço a todos. Obrigado pela paciência, pelo convite. Valeu. E vamos retornar breve? Retornamos, estamos à disposição. Então tá aí, a gente vai falar de outros assuntos também. Você não sabe, Leandro, e tem muitas outras novidades. André, vou até trazer um violão aqui, daí vamos tocar. Opa, fechou o brick então. Tá aí. Vamos transformar Curti. Aí. Quem sabe começa a escrever letras de música também, é um desafio, ó. Letra de música eu nunca escrevi, mas geralmente uma das terapias é sentar no piano e criar algumas coisinhas ali na hora. Olha aí, tá aí, ó. Poesia nada mais é, né? Se musicar elas, meu Deus do céu. A música é uma poesia cantada. É uma poesia cantada. Leandro, obrigado pela participação novamente, então. Eu que agradeço. Tem um Instagram pra seguir as tuas redes sociais aí, manda pra gente. Leandro.Lauxen. Lauxen com X, né? Com X. X-E-N. Leandro.Lauxen. Você segue lá, então, pra acompanhar esse trabalho desse grande profissional. É isso, Dainha? Isso aí, gente. Fiquem ligados, porque toda essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho, lá em Start Web Oficial. Maravilha. Papo Reto ficando por aqui, então. A gente tá tchau pra você e o somzinho só pra dar uma amenizada. Tears for Fears com Everybody Wants to Roll the Roads. Olha pra gente ele. deixar aquela musiquinha gostosa. Depois fala de novo, tá? Depois eu falo. Vou fazer umas anotações. Conecta e deixa. Rádio 10 da cidade. Start Papo Reto.